O medo de morrer. Reflexões sobre a morte e suas dimensões. Deveríamos ter medo da morte? Esta pergunta, aparentemente simples, abre um leque de reflexões profundas e complexas. A morte, embora seja um fenômeno natural e universal, desafia nossas tentativas de compreensão e aceitação. Em torno dela, convergem não apenas questões biológicas, mas também filosóficas, culturais e espirituais. Neste artigo, exploraremos as múltiplas facetas da morte e as diversas respostas que a humanidade desenvolveu para lidar com o medo que ela suscita. A definição da morte sempre foi objeto de debate, e sua compreensão evoluiu ao longo do tempo. Até a década de 1960, a morte era majoritariamente definida pela cessação da respiração e da atividade cardíaca. O sinal do espelho colocado diante da boca do moribundo, para verificar a presença de vapor, era uma prática comum. Entretanto, em 1966, a Academia de Medicina redefiniu a morte como a cessação da atividade cerebral. A partir desse momento, um traçado encefalográfico plano por um determinado número de horas passou a ser o critério definitivo para determinar a morte, mesmo que o organismo ainda pudesse ser mantido artificialmente vivo. Essa mudança trouxe consigo dilemas éticos profundos, como a legitimidade de manter vivos, de forma artificial, corpos cujo cérebro está irremediavelmente inativo. A morte é impensável na primeira pessoa? Muitos argumentam que sim. A experiência da morte na terceira pessoa, ou seja, a morte que observamos ao nosso redor, é tratada como um fenômeno comum, presente nas práticas administrativas, na medicina e na biologia. Ela é perfeitamente concebível. Na segunda pessoa, a morte assume um caráter trágico e emocional, como a perda de um ente querido, uma dor que muitos experimentam ao longo da vida. Porém, a morte na primeira pessoa é um enigma insondável. A ideia de deixar de existir, de mergulhar no nada absoluto, é uma fonte de angústia profunda para muitos. Esta angústia, que alguns consideram ser o medo primordial por trás de todos os outros medos, nasce da impossibilidade de concebermos nossa própria inexistência. Diferente das outras perspectivas, a morte na primeira pessoa não pode ser vivenciada, e por isso é considerada impensável. Independentemente das crenças individuais sobre a vida após a morte, todos enfrentam a realidade da morte como um fenômeno biológico. A morte não é um acidente ou uma anomalia, mas uma parte intrínseca do ciclo da vida. Desde tempos imemoriais, a humanidade sonha com a imortalidade, mas os dados biológicos indicam que a morte é uma necessidade inescapável. Ela é o resultado inevitável dos processos genéticos que governam a vida, servindo como mecanismo para a continuidade e renovação das espécies. Além de sua dimensão biológica, a morte é também um fenômeno cultural profundo. A organização do sepultamento é uma das primeiras características que distinguem a humanidade, marcando a transição da natureza para a cultura. Em todas as épocas e civilizações, o ser humano sempre tratou seus mortos com reverência, realizando rituais que refletem a importância atribuída à vida e à morte. O luto, com seus ritos e tradições, pode ser visto como uma das raízes da cultura humana. No entanto, nas últimas décadas, a morte parece ter se tornado um tabu. O luto é frequentemente escondido, os túmulos são cada vez menos visitados, e o processo de morrer é relegado a hospitais, afastado do ambiente familiar. Este distanciamento pode ser interpretado como uma tentativa de escapar da angústia provocada pela morte, uma forma de lidar com o medo que ela evoca. Historicamente, a humanidade desenvolveu diversas estratégias para enfrentar o medo da morte. Uma das mais comuns é simplesmente tentar esquecê-la, mergulhando no trabalho, no prazer ou nas ocupações cotidianas. Outra é buscar consolo na crença em uma vida eterna, uma esperança que encontra expressão em várias tradições religiosas. Filosoficamente, diferentes escolas de pensamento oferecem suas próprias respostas. Epicuro, por exemplo, argumentava que o medo da morte é irracional, pois enquanto existimos, a morte não está presente, e quando ela ocorre, nós já não existimos para nos preocupar com ela. Para os estoicos, o sábio deve aceitar a morte com serenidade, e a filosofia é o meio de alcançar essa tranquilidade. Platão e Montaigne viam a filosofia como uma preparação para a morte, enquanto Heidegger insistia que a consciência da morte é fundamental para uma vida autêntica. A morte, inevitável e misteriosa, é uma realidade que todos enfrentaremos. Entretanto, o que fazemos com o tempo que temos é o que define nossa existência. Se, como sugere Heidegger, rejeitar a angústia da morte é recusar a viver uma vida autêntica, então aceitar nossa finitude pode nos motivar a agir, a buscar um propósito e a deixar um legado. Afinal, as ideias e os valores que defendemos, como aqueles pelos quais Sócrates morreu, transcendem nossa existência física e continuam a influenciar o mundo muito além de nossa morte. Neste sentido, a morte perde seu poder,
pois enquanto houver ideias e princípios pelos quais lutamos, algo de nós permanecerá vivo.